Ah, ele tem razão. Eu sou um fracasso. Só tenho jeito de sair dessa confusão. O dono de um cassino mostra o futuro para Bart. Ele consegue ver Lisa como presidente dos Estados Unidos e Bart tirando proveito da Casa Branca. Escola Primária de Springfield. Livro amável, não é provocação. O episódio começa com a família Simpsons em um carro lotado, cheio de bolsas, bagagens e uma canoa, a caminho de um acampamento. Lisa pergunta quanto tempo falta para chegar ao acampamento, e seu pai, Homer, responde que pode julgar pela quantidade de insetos que estão colando no para-brisa do carro, o que indica que já estão perto. Marge questiona se essa é uma boa ideia, visitar o lago naquela época do ano. Um guarda aparece para o carro da família, informando que eles teriam que voltar, pois dali em diante, os insetos já tinham dominado o local, até mesmo o centro de visitantes, onde comeram o livro de sugestões. Homer fica um pouco bravo, mas obedece e dá meia volta com o carro. Assim que saem, os insetos roubam o anel do vigilante, que pede de volta. O anel volta, mas ele acaba ficando sem a pele de uma das mãos. Quando estão retornando pela estrada, Bart avista um cassino indígena Homer e logo fica animado, fazendo uma parada no local. Ele tenta convencer Marge a acompanhá-lo, mas ela responde que tem problemas com jogos. Homer então sugere que aquele seria o melhor lugar para ela comemorar sua recuperação, mas Marge não aprecia a ideia. Homer chama Lisa. Eu fico incomodada com os índios jogando. Por um lado, os rendimentos ajudam a tribo. É claro que não podemos convencer vocês. Logo percebem um segurança com uma expressão séria. Bart tenta dizer que realmente queria jogar, mas Homer rapidamente orienta que ele deveria respeitar os costumes daquele lugar, mesmo que fossem estranhos. Homer sai andando e fala de forma maluca, chamando a atenção de todos ali. Bart sai do cassino muito chateado e pensando em uma forma de entrar novamente. Ele vê um caminhão relacionado a um show que aconteceria dentro do cassino e vê ali uma oportunidade. Nesse momento, um artista chamado Arthur exige uma suíte presidencial para o seu show e um dos colaboradores do cassino informa que lhe darão um passe livre para o bar, que Arthur aceita. Bart entra no caminhão do show e encontra uma caixa com um boneco, Gabo, que parecia ser controlado por mãos. Ele tira o boneco, joga-o no lixo e se esconde na caixa. Quando o grande Arthur vai pegar a caixa, sente que ela está mais pesada, mas não desconfia de nada. Silêncio, Gabo. Quando o artista está prestes a começar seu show e menciona Gabo que está na caixa, a plateia ri. Ele abre a caixa e Bart sai, um pouco sem ar. Arthur pergunta se aquele era Gabo e se ele havia se tornado um garoto. Bart responde que sim e que era hora de jogar, mas ao tentar ir, dá de cara com dois seguranças enormes que acabam jogando Bart na sala do chefe. Nesse momento, o chefe estava ao telefone, falando sobre um serviço de lavanderia muito ruim. Após encerrar a chamada, ele se dirige a Bart e pergunta se ele é a pessoa que gosta de entrar escondido em cassinos. Bart diz que não queria jogar, apenas tomar um pouco de suco de tomate. O chefe, então, avisa que se Bart não mudar seu comportamento, terá uma vida de violência e fracasso, chamando-o pelo nome, o que o surpreende. O chefe explica que sabe o nome dele, pois Homer havia assinado uma hipoteca no cassino e que Bart era a garantia. Bart comenta que achou que ele seria um tipo de índio místico que prevê o futuro. O chefe diz que também é um índio místico e o orienta que, se quiser saber sobre seu futuro, deve jogar algo pessoal de valor no fogo. Bart lança uma bombinha e o chefe reclama. Bart diz que comprou com um homem da reserva e o chefe revela que conhece quem vendeu as bombinhas, o irmão dele, chamado Conversa Maluca. O chefe joga um pozinho mágico na fogueira e pede que Bart olhe 30 anos no futuro para ver o que se tornará se continuar naquela vida. Testando. Logo, aparece Bart, mais velho e mais gordo, usando roupas estranhas, bebendo cervejas do futuro e com um astral bem decadente em um lugar cheio de cervejas e um violão. Ralph aparece em seu banheiro perguntando se ele tem uma toalha. Bart responde que não, apenas jornais. Ralph reclama de não ter uma toalha, já que ele paga o aluguel. E Bart diz que não tem dinheiro, mas logo terá com o processo que abriu. Ralph pergunta se o processo é sobre a picada de aranha na Disneylândia. E Bart responde que poderia ser aquele ou o acidente com as batatas fritas muito salgadas. Logo em seguida, aparece um carteiro mostrando um holograma em que Nelson, com um charuto, convida Bart para tocar junto com sua banda. Aí, pessoal, a sua banda pode tocar no meu clube essa noite. Mas eu só posso te pagar em pipoca sabor camarão. E se despede dizendo, te cheiro mais tarde. Bart fica sem acreditar que esse cumprimento substituiu até mais ver. O carteiro cumprimenta Bart de forma estranha e vai embora. Bart comemora com Ralph, pois eles conseguiram seu primeiro trabalho. Ralph comenta que Bart trocou seu amplificador por uma prancha, mas Bart acredita que não terá problemas, pois conseguirá usar os antigos. Ralph pergunta qual ônibus eles vão pegar, o flutuante ou o não flutuante. Bart tira 2 moedas do bolso e diz que terá
destaque ser o não flutuante. Homer e Marge aparecem experimentando chocolate virtual, mas Marge diz que prefere os chocolates cibernéticos. Bart e Ralph chegam e Homer acaba tomando um choque no olho, reclamando do futuro em que estão vivendo. Bart responde que não é um futuro, e sim um presente. Homer concorda e pergunta se eles querem um aperitivo. Homer oferece um cereal feito de pessoas. Bart conta ao pai que conseguiu um trabalho, mas precisa de dinheiro para tirar seu amplificador da penhora e pede um empréstimo a Homer. Homer comenta que está cansado de dar dinheiro a Bart e pergunta por que ele não pode ser mais parecido com Lisa. Bart diz que está cansado das comparações, apenas porque ela é um pouquinho melhor que ele. Marge acrescenta que Lisa não é só um pouquinho melhor, mas é a presidente dos Estados Unidos. Bart refuta, dizendo que Lisa foi eleita e que ele também poderia ter sido se tivesse mentido um pouco mais. Marge afirma que não vai lhe dar dinheiro, e Bart insiste que precisa muito. Homer diz que ele deveria ter pensado nisso antes de sair do Instituto de Informática e coloca Bart e Ralph para fora. Antes de sair, Bart diz ao pai que antigamente ele era legal e pergunta o que mudou. Homer responde que ainda é legal, mas agora tem uma próstata robotizada. Bart vai até a casa de Ned Flanders e comenta com Ralph que ele tem um bom coração e vai lhe arrumar dinheiro. Quando tocam a campainha e o vizinho aparece, percebem que Ned está cego e usando uma bengala. Martin pergunta o que aconteceu, e Ned diz que nunca deveria ter feito a cirurgia que estava na moda, pois depois de 10 anos, seus olhos caíram. Ned pergunta quanto dinheiro Bart quer e se ele está segurando seu saco de mendigo. Responda, está segurando seu saco de mendigo? Um pequenininho. Bart nunca vai amadurecer se eu continuar te ajudando. Bart tenta convencer Ned a ajudá-lo a amadurecer dando-lhe dinheiro, e Ned diz que faria isso, mas apenas porque Bart não havia se tornado homossexual. Já no bar de Nelson, Bart aparece iniciando seu show, mas logo comete uma gafe ao conectar o cabo em sua guitarra, fazendo um barulho que incomoda a plateia. Bart comenta que queria cantar uma música do Jimmy Buffett, mas como ele cobra quando tocam suas músicas, decide tocar uma composição própria. Ele começa a cantar, e a plateia começa a jogar coisas, pois ninguém está gostando do show de Bart. Nesse momento, Willie comenta com Nelson que o escudo que está protegendo Bart não vai aguentar. Ao chegar em casa, Bart vê uma placa de despejado e reclama que sua cerveja está lá dentro e que está passando seu programa favorito nesse horário. Nesse momento, Rappelf fica muito chateado e diz que não tem mais banda, não tem mais casa e que isso é tudo culpa de Bart. Ele logo se despede e vai embora para sempre. Ah, ele tem razão, eu sou um fracasso. Só tenho jeito de sair dessa confusão. Mas, ao tentar usar uma pistola de laser em sua cabeça, acaba ouvindo o noticiário e vê notícias sobre o resultado da Mega Sena e sobre as eleições de sua irmã, Lisa, que iria se mudar para a Casa Branca no dia seguinte. Bart vê muitas coisas boas na notícia sobre a Casa Branca e logo decide se dar bem e ir procurar Lisa. Nesse momento, Bart volta ao presente e diz ao chefe que não está gostando do futuro que está vendo e que agora teria que ser honesto. O chefe lhe diz que o fogo tem muita sabedoria e que ainda lhe mostrará mais. De volta ao futuro, Bart aparece procurando a Casa Branca na Avenida Pensilvânia e fica feliz ao encontrá-la. Enquanto isso, Lisa faz um discurso e responde a algumas perguntas, dizendo que está feliz por ser a primeira mulher e presidente honesta dos Estados Unidos. Ela continua afirmando que seu governo se focará em 3 questões principais: ler, escrever e salvar os oceanos. Ela termina a coletiva de imprensa agradecendo e saindo, enquanto vemos seu segurança e Milhouse. Lisa aparece agora em sua sala, comentando que estão com um orçamento bem ruim por conta do antigo presidente Donald Trump e pede para que Milhouse, que é o secretário, mostre a situação no gráfico. Milhouse diz que o país está falido e Lisa se surpreende. Ele continua afirmando que o último governo cometeu um erro ao investir nas crianças. Uma mulher ao lado diz que o programa de café da manhã reforçado criou uma geração de criminosos super fortes e Milhouse acrescenta que o basquete da meia-noite os ensinou a ficar sem dormir. Lisa pergunta sobre sua promessa de fazer a maior biblioteca móvel do mundo e a secretária diz que não tem dinheiro para isso e que solicitaram ajuda do FMI. Nesse momento, Bart entra correndo na sala, perseguido pelos seguranças, e pede para que eles não desajeitem seu rabinho de cavalo. Depressa, Lisa, cancele o seu... Ai! Bart, Cuidado com meu rabinho de cavalo! soltem-no, por favor. O que você está fazendo aqui? Lisa pede que os seguranças o soltem e pergunta a Bart o que ele está fazendo ali. Bart diz que queria ser co-presidente. Lisa pergunta se ele ficou maluco. Nesse momento, Bart grita para sua mãe, pedindo que Lisa divida as coisas com ele. A família aparece comendo na sala presidencial, mas sem Lisa. Marge pergunta se eles não deveriam esperar por ela, e Homer diz que ela sabe o horário do jantar e continua comendo. Nesse momento, Lisa entra no salão acompanhada da banda, pede desculpas pelo atraso e comenta que estava procurando algo para cortar do orçamento. A
banda sai discretamente, com medo de ser essa coisa. Lisa pergunta por Meg, e Marge diz que ela está ali e que cresceu muito. Marge pergunta o que eles fizeram naquele dia. Lisa diz que indicou um ministro, Bart diz que maratonou uma série, e Homer comenta que procurou o ouro de Lincoln. Lisa afirma que isso é só um mito, e Homer pergunta o que o fantasma de Lincoln estaria protegendo então. Nesse momento, o helicóptero de Lisa pousa nos jardins, trazendo Ralph, e Lisa fica muito brava com Bart por ter feito isso com seu helicóptero. Bart responde que ela mudou, que era uma pessoa legal, e Lisa diz que nunca foi uma pessoa legal. Lisa aparece tentando fazer um discurso sobre alguns esportistas, mas nesse momento é acertada por um disco. Seus seguranças rapidamente neutralizam a situação. Nos inspirarmos por... E Bart aparece reclamando, pois aquele era seu disco. Lisa pede para que Bart se afaste dali, ficando muito brava com ele, e diz que ser presidente é um trabalho duro e que ele deveria arrumar algo para fazer da vida. Bart dá uma resposta meio boba sobre uma oferta de emprego que recebeu e Lisa fica decepcionada. Homer e Marge aparecem tentando encontrar um tesouro. Homer conta alguns passos e dá com a picareta no chão, dizendo que era ali que Lincoln teria guardado o tesouro. Marge pergunta como ele sabe, já que contou os passos arbitrariamente. Homer continua quebrando e acaba furando o teto da sala de Lisa. Lisa comenta com Milhouse sobre a necessidade de aumentar os impostos para tirar o país do buraco, mas não quer discutir isso no discurso. Milhouse dá uma boa ideia que ela gosta muito. Nesse momento, um homem avisa a Lisa para se preparar, pois faltam apenas 30 segundos. Bart entra na sala dizendo que precisa de um favor de Lisa. Ela responde que não pode falar agora, pois está prestes a discursar para 100 milhões de pessoas e que isso é muito importante. Bart diz que entende e que só precisaria que ela tocasse sua música ao fundo da entrevista, mas que o botão de sua caixinha está estragado. Lisa pergunta se ele está louco, e Bart responde que foi ela quem mandou que ele cuidasse da própria vida, e que aquilo era uma forma de arrumar emprego. Lisa aparece na sua entrevista falando sobre novos impostos, de uma forma tranquila, o que faz com que todos no bar do Moe gostem do que estão ouvindo. Durante o discurso de Lisa, Bart aparece tocando seu violão, deixando-a meio sem jeito. Bart continua e fala sobre o aumento de impostos de forma expressiva, deixando o pessoal chateado com Lisa. Quando a entrevista acaba, Lisa começa a atacá-lo e Bart pede ajuda, mas os seguranças de Lisa aparecem para ajudá-la. Lisa aparece em uma reunião, falando novamente sobre a crise no país e perguntando como pode resolver as coisas. Sua secretária diz que a situação não está boa e que eles deverão vender alguns ativos. Lisa tem uma boa ideia para resolver os problemas, mas menciona que Bart pode atrapalhar. Um dos seguranças pergunta se ela quer que ele elimine Bart, e Lisa responde que não é necessário, eles só devem mantê-lo longe. O segurança diz que todos os presidentes têm 3 assassinatos secretos para discutir e que ela deveria aproveitar isso. Bart entra na sala, interrompendo a reunião, e começa a falar sobre sua lambreta. Lisa pede que ele saia, pois estão em uma reunião e Bart faz uma piada sem graça. Enquanto o segurança se prepara para usar uma seringa em Bart, Lisa pede que ele não faça isso e tenta ludibriar Bart, dizendo que o indicou para um cargo, pedindo que ele e seus amigos visitem Camp David. Bart pergunta se lá eles poderiam nadar pelados, e Lisa diz que poderiam fazer o que quisessem. Bart aparece em Camp David, pedindo ajuda aos seus amigos para elaborar um relatório. Ele pede ideias para começar, e Krusty, o palhaço, faz uma piada sem graça, deixando todos confusos. Bart tenta focar o grupo, mencionando que depois poderiam discutir o segredo de Bill Clinton com as revistas das mulheres que estavam na caixa. Porém, ao ver a caixa, todos começam a correr em busca das revistas. Bart continua pensando sobre o relatório e, de repente, aparece um fantasma enchendo uma taça de chopp. O fantasma de Billy Carter, que diz que foi enganado. Bart fica chateado e se sente um estorvo. Billy Carter concorda, mas mostra a Bart um cassino idêntico ao atual e o incentiva a ir lá e apostar. Logo, Bart percebe que isso foi um anúncio feito pelo chefe em sua visão. Homer e Marge aparecem novamente procurando o ouro de Lincoln. Homer está cavando vários buracos ao redor da casa presidencial e logo encontra um baú em um deles. Ele diz a Marge que encontrou o tesouro de Lincoln. Dentro do baú, há uma carta do próprio Lincoln, falando que o verdadeiro tesouro eram as riquezas naturais dos Estados Unidos. Marge acha inteligente a metáfora de Lincoln, enquanto Homer fica muito frustrado com a situação. Aquele mentiroso! Frequentador de teatros, safado! Lisa aparece em uma conferência com alguns líderes mundiais que parecem muito chateados porque querem o pagamento. Lisa pede que se acalmem, mas eles estão descontrolados. Nesse momento, Bart entra na sala com sua lambreta, pedindo calma e dizendo que eles vão viver muito. Um dos líderes diz que Bart deveria estar em Camp David. Ele responde que precisa de ajuda com os credores. Bart começa a inventar algumas histórias para os credores de outros países, que se sentem mais tranquilos e felizes, resolvendo o problema. Lisa agradece
agradece a Bart e pergunta o que pode fazer por ele em retribuição. Ele pede que ela legalize algo, e Bart vai ouvir música em sua caixinha, que começa a pegar fogo. A visão logo volta para o momento atual. Bart pergunta ao chefe por que sua visão tinha seu pai procurando ouro. O chefe responde que talvez os espíritos achassem que a visão estava um pouco crua. Ele continua dizendo que basta ter o poder de mudar seu futuro. E Bart diz que vai tentar. O chefe lhe dá um cupom para o Patas de Caranguejo, mas era um cupom vencido. Quando Bart vai reclamar, a sala muda totalmente de ambiente. Nesse momento, Lisa aparece procurando por Bart. Ela diz que eles precisam ir, pois Homer empurrou uma garçonete e Marge perdeu $20 mil. Lisa e Bart saem de lá e Bart conta que um índio mostrou a ele o futuro. Uma coisa boa. Muito boa, vou ter a minha banda e uma lambreta. E eu? Um empreguinho no governo. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.